serão as moedas que você vai operar durante este período? Qual o mercado que você vai avaliar durante esse período? Quando eu comecei, isso aqui é só um exemplo, eu fazia operações de 6 moedas. Eu avaliava todos os dias 6 moedas, que era o BTC, que é sagrado, Dash, Monero, Ethereum Classic e Zcash. Era 6, eu só lembro das 5, mas era todo dia eu fazia no máximo de 5 a 6 moedas. Isso é importante também, tá? Você definir o par que você vai trabalhar, por que você vai trabalhar naquela paridade. Vou trabalhar no par BTC, então essa moeda. Par dólar, essa. Isso é muito importante você definir, principalmente principalmente se você for iniciante mesmo, começou do zero, procure moedas, esteja lá no CoinMarketCap, entre as 10, entre as 50 maiores, e das 50, a que tem mais de um ano. Procure as mais velhas, as mais antigas no mercado, e delas a que tem mais volume. Acabou. E assim você vai trabalhando elas, se você for day trade, diariamente, intraday, entre scalp, intraday, né? Então, diariamente day trade também. Eu falo isso porque no mercado de criptomoeda, a pessoa faz um day trade e às vezes demora 3 dias. É muito mais uma questão nem tanto de começo e fim de operação, sim, de tempo. Questão de dias, horas. Ou no mercado de criptomoeda é uma questão de finalizar, de começar e finalizar a operação. Então, se você é scalp, você entrou na operação e saiu rapidinho. Intraday, você começou pela manhã e terminou no mesmo dia, né? Ou durante o meio do dia. E você é day trade, você tem que ter consciência que pode demorar mais. Swing trade, então, nem se fala. Então, procure, se você for novo, procure poucas moedas. Procure moedas que você tem volume, porque tendo liquidez, você consegue comprar e fechar a operação, entre outros. Tente procurar o menos possível para você ganhar consistência, validar o seu conhecimento, e aí depois você pode fazer um de louco, fazer 10, 20 operações no dia. Então aqui só foi um exemplo aqui da BTC, Decred e BNB. BNB eu iludi todo mundo, né? Que é em USDT, né? É em Tether, é em dólar falso. E aqui a gente trabalha então o gerenciamento de risco. O que o gerenciamento de risco tem que ter, e isso é o padrão, é as 3 coisas mais importantes de um trade, né, de um trader. Elas têm que estar definidas. Eu tenho stop, eu tenho um ponto de entrada, ou seja, onde que eu vou iniciar a minha operação, seja ela de compra ou de venda. Eu tenho um objetivo, ou seja, eu tenho um alvo. Muito aluno meu comete esse erro. Quando ele não tem, ele tem entrada e stop, ou ele tem entrada e não tem objetivo. Ah, mas assim, tá em tendência de alta, eu vou só subir no stop. Aí às vezes o que acontece? Quando sobe o stop e o stop é de ganho, é relativamente positivo. Por que relativamente positivo? Porque às vezes você faz sua operação, você coloca um gerenciamento de risco, né, de uma relação risco-ganho de no mínimo 2 para 1. E o seu tá 3 para 1, tá? Coisa linda. Bateu ali no 3 para 1, mas você tá subindo a jossa do stop porque você acredita que vai subir. Nem sempre é isso que acontece. Ele volta, bateu o seu alvo, você não fechou a sua operação acreditando que ele vai subir. Aí você pega um dinheiro de pinga subindo o stop. Vai lá e pega menos de, sei lá, 3%. 0,5%, como eu já vi. 0,5% não paga nem... Você só pagou a taxa, pegou 0,5% pra você. O que faz com 0,5%? Não dá pra comprar nem uma dose de cachaça ali no bar. Eu não sei vocês, mas no mínimo eu gosto de ter a cachaça em casa pra apreciar ela. E a grande maioria faz exatamente o contrário. Eu vou subir no stop, se Deus quiser. Ou eu entro, tenho objetivo, ou seja, eu vou entrar aqui, vai fechar aqui, mas eu não tenho onde me proteger. Aí o mercado vira, aí fica com aqueles 10, 20%. Os nanoman aqui vai ficar louco. Comprar lá no topo, vende na baixa. Então você tem que ter essas 3 coisas. A sua proteção, que é o stop, aonde você vai entrar e o seu objetivo. Se você não ter nenhum dos 3, sua operação está equivocada, está errada. Não tem stop, não tem entrada, não tem objetivo, nem entra no mercado. Isso é essencial. Se você não tiver isso, você estuda análise técnica para ter essas 3 coisas. Depois que você tem essas 3 coisas, é que você avalia o seu gerenciamento de risco, o seu mindset, o diabo que for. Mas você tem que ter essas 3 coisas. Qual é a sua relação risco-ganho? Eu sempre recomendo que tem que ser no mínimo 2 para 1. Por que 2 para 1? Que o risco tem que ser de 1 de perda, o ganho tem que ser de 2. Estou arriscando 1% todo e ganhando 2. Por quê? Porque você vai ter que pagar taxa de entrada e taxa de saída. Então tem que compensar isso e tem que compensar tanto o ganho quanto a perda.
Você tem que ter um lucro maior. A maioria recomenda que seja no mínimo 3:1. Eu recomendo de 2,5, 2 para 2,5. Porque meio paga, sei lá, a sua taxa, você tem que pagar, e 2 é de ganho. Então, R$2 de R$1 ganho. Então, é importante que tem que ter uma relação no mínimo de 2:1. E qual vai ser a porcentagem do meu capital? Quanto eu tenho, sei lá, um Bitcoin. Eu vou usar um Bitcoin para operar? Não. Eu vou usar no mínimo 20% do meu capital. Traders mais experientes, como o Lauro, quem é do grupo de alunos conhece, ele recomenda 25% do capital. Eu trabalho entre 20% e 25%. Vai dar um all-in em tudo, até porque não dá. Apesar que eu já vi gente que fez isso, mas isso não veio a cá. Então, eu tenho que ter esse plano todo. Tem que ter esse gerenciamento de risco, né? Eu vou ter uma relação risco-ganho. Eu faço as minhas análises, tem a relação risco-ganho tá 2:1. Isso é importante porque vai validar também qual a operação que realmente compensa entrar. Porque às vezes tá bonito o gráfico, mas o alvo, a relação risco-ganho não compensa. Você vai ter mais critérios para entrar numa determinada operação. Isso é importante, porque você diminui os seus riscos. E você tendo uma margem, né, uma porcentagem do seu capital total, você também não fica tão apreensivo na operação, porque se você tiver um retorno positivo, vai ter um retorno interessante para sua carteira em geral. E se for negativo, ela não vai ser tão agressiva com você no seu capital inteiro, né? Isso que é um problema. A galera não quer ir aos pouquinhos, né? Um passito de cada vez. O cara quer entrar all-in na BitMEX 100 vezes e ganhar 600% de lucro. Já teve aluno que fez essas loucuras. Teve muita sorte mesmo. Mas isso é caso para outra conversa. E aqui a gente vai falar que é o diário de trader e sua importância. Esse é aquele raio-x que eu passei no outro slide. Aqui, eu coloquei a primeira operação. Você vai escrever o seu diário de trader mesmo. Então, você vai colocar o par, o ativo, o par que você vai operar, a abertura, então, o dia e a hora que você for comprar aquele ativo. Eu encontrei um pivô de alta no Bitcoin. Então, eu vou entrar hoje, dia 26/4 de 2019, às 22h17. Qual é a cotação da abertura? Qual é o valor que está no momento? O volume de ordem seria o valor de compra, ou o valor comprado ou vendido, né? Se eu comprei a quanto? Se eu vendi a quanto? E a minha estratégia. Aqui você vai falar se você comprou após um rompimento de uma linha de tendência de baixa, se você comprou após um rompimento de um pivô, se você comprou dentro de uma figura ou após o rompimento dessa figura, num pullback, não foi no pullback, foi um cruzamento, foi nos suportes dinâmicos, se você usou um indicador como auxílio de tomada de decisão, o porquê você utilizou ele, qual foi o porquê, né? Eu usei o RSI porque ele tá sobre vendido, tá abaixo de 30. E eu tenho um pivô de alta, com retração de Fibonacci em 50% a 61% de Fibo. Então eu entrei aqui, o meu stop ficou um pouco abaixo no fundo anterior, o meu objetivo é pelo menos 100% do pivô. Qual vai ser o meu stop, né? Onde que é o valor do meu stop? Qual vai ser o valor do meu alvo, né? Que é o take profit. Qual é o meu objetivo da operação? É um objetivo de compra ou um objetivo de venda? Ou seja, uma operação de compra ou long ou short. Compra e long é diferente, tá? Long, quando você fala para uma pessoa, eu estou numa operação em long, é uma operação alavancada. É diferente de você entrar na Binance, comprar um ativo X, colocar o stop em Y e colocar o alvo em Z. É uma operação de compra, mas você está com o seu capital, você não está alavancado, tá? Isso é muito diferente. Qual foi o resultado da minha operação? Foi positiva ou foi negativa? Operação fechada no dia, no dia 27/4 às 8 horas da manhã. E aqui eu coloquei observação 1 e observação 2. Significa isso. Aqui você vai colocar o porquê você acertou e o porquê você errou. E observação 2, é bom você colocar como você
tava nesse dia. Você tava tranquilo? Você tava nervoso? Você brigou com alguém? Entendeu? Então, isso é importante você avaliar no seu trade. Isso é importante você anotar. O hábito de escrever o que você faz ou deixa de fazer é essencial. Disciplina, foco. São as duas coisas que você tem que ter num trade. Ser trader, raiz ou não, o importante é você saber o que você está fazendo.